Hoje a gente vai estudar ecologia, mas antes disso eu preciso me apresentar. Oi, sou a Vitória, tenho 19 anos, sou graduando em biologia e estou aqui para tentar ajudar vocês. Cara, pouco tempo atrás eu também estava aí tentando entrar na universidade, então eu entendo alguns dos sentimentos que vocês possam estar sentindo agora, mas saibam que por entender esses sentimentos eu vou dar meu máximo, estou aqui com vocês e contem comigo, bora falar de biologia. Hoje a gente vai estudar ecologia e a gente precisa entender o que é ecologia. A ecologia é a ciência que estuda a interação dos seres vivos entre si e a interação desses seres vivos com o meio ambiente. A gente vai poder dividir o estudo da ecologia em duas partes, em ecobiose e alelobiose. A ecobiose vai estudar a interação de seres vivos com o meio. A alelobiose vai estudar a interação de seres vivos com outros seres vivos. Nessa videoaula, a gente vai entender alguns conceitos ecológicos que vão ser muito importantes para vocês, então fiquem muito atentos. O primeiro conceito que a gente tem aqui é o conceito de habitat. Habitat é o local que a gente vai encontrar determinada espécie. A gente pode pensar em habitat como se fosse o endereço dessa espécie. Cada espécie vai ter o seu endereço, ou seja, cada espécie vai ter o seu habitat. O próximo conceito é o conceito de nicho ecológico. Nicho ecológico é o modo de vida que a espécie vai ter. O nicho está relacionado às atividades que cada espécie vai desempenhar ali no meio que ela vive. Um exemplo dessas atividades são os hábitos alimentares da espécie, ou até mesmo a maneira que aquela espécie vai se defender dos predadores, como essa espécie vai interagir com outros seres vivos. O próximo conceito é o conceito de população. A população é quando a gente tiver um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um determinado local e interagem entre si. Vamos supor que a gente esteja numa floresta, e nessa floresta a gente tenha várias onças pintadas que estejam em um determinado local e elas interagem entre si. Cara, a gente está vendo aí uma população. Muita gente confunde população com comunidade, só que a comunidade é diferente. A comunidade vai ser quando a gente tiver populações de espécies diferentes vivendo em determinado local e interagindo entre si. Vamos supor que nessa mesma floresta a gente tenha essa população de onças, uma população de capivaras e uma população de um animal qualquer. Se esses carinhas estão vivendo no mesmo local e interagindo entre si, aí a gente está vendo uma comunidade. O próximo conceito é o conceito de ecossistema. A gente vai enxergar um ecossistema quando a gente vê que os fatores abióticos estão interagindo com os fatores bióticos. Os fatores abióticos é toda a parte não viva ali daquele meio. Ou seja, pode ser a água, a luz do sol, a chuva, a umidade, a temperatura, enquanto os fatores bióticos são os seres vivos. Um aquário, por exemplo, é um ecossistema, porque a gente está tendo ali os fatores bióticos, que seriam os peixes, interagindo com os fatores abióticos, a água, a areia. Então ali a gente está vendo o ecossistema. Nosso último conceito, antes de começar a falar de outras coisas, é o conceito de biosfera. A biosfera vai ser qualquer lugar que possa existir vida na Terra. Seja no ar atmosférico, seja na água, seja na terra, qualquer lugar que puder existir um ser vivo, a gente vai estar falando de biosfera. Vamos lá, galera. A gente precisa entender que todos os seres vivos vão precisar de matéria orgânica para crescer, se desenvolver e obter energia. Essa matéria orgânica vai poder ser adquirida de duas formas, de forma autótrofa e de forma heterótrofa. Os seres autótrofos vão ser os carinhas que vão produzir a sua própria matéria orgânica, ou seja, eles vão conseguir produzir a matéria e usar sem depender de ninguém. Esses carinhas são as plantas, as algas e algumas bactérias. Os seres heterótrofos vão ser os caras que vão precisar de outros organismos para obter a matéria orgânica, como a gente, por exemplo. A gente precisa comer plantinha e animalzinho, né, para se alimentar. Esses carinhas vão ser os animais, os fungos e as bactérias. Importante que quando a gente vê essa sequência, né, de como os seres vivos se alimentam uns dos outros, a gente está falando de cadeia alimentar. Vocês estão vendo uma cadeia alimentar na tela agora, em algum lugar da tela, não sei aonde. E nessa cadeia a gente tem três tipos de caras: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores vão ser os carinhas que vão produzir a matéria orgânica, ou seja, eles vão introduzir ela na cadeia. Os próximos carinhas são os consumidores. Os consumidores são os seres heterótrofos e eles podem ser chamados de consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e, dependendo da cadeia, de outros nomes também. Agora a gente vai falar dos decompositores, que são muito importantes, prestem atenção. Os decompositores vão ser os fungos e as bactérias. Esses caras também são heterótrofos e eles vão ser responsáveis por atuar em cima da matéria orgânica, transformando ela em inorgânica. Ou seja, como a plantinha morrer, o animalzinho morrer, esses carinhas vão lá, vão atuar em cima dessa matéria orgânica morta e vão transformar ela em matéria inorgânica. Os produtores vão usar essa matéria inorgânica produzida pelos decompositores para produzir mais matéria orgânica, ou seja, a cadeia vai ser um ciclo. A gente vai ter uma ciclagem de matéria. Importante que a gente saiba é que cada um desses carinhas da cadeia ocupa um nível trófico, ou seja, o nível trófico é a posição que cada serzinho vai ocupar na cadeia. A gente precisa saber que nessa cadeia tem um fluxo de energia, ou seja, quando as plantas produzem lá a matéria-prima, a gente tem 100% de energia, só que essa energia vai se perdendo ao longo da cadeia, ou seja, a energia é unidirecional, ela não aumenta, ela diminui a cada nível trófico da cadeia. Existe uma última paradinha chamada teia alimentar. A teia alimentar vai ser quando a gente tiver várias cadeias se interligando, ou seja, vai ser quando a gente tiver carinhas, né, seres vivos ocupando mais de um nível trófico, porque eles não se alimentam necessariamente só uma espécie de animal ou planta, eles se alimentam de vários outros caras interligando as cadeias.
Então foi isso, galera. E agora eu espero que vocês assistam a videoaula de resolução, que vai ser muito importante para que vocês possam fixar a matéria.